A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, que é o canal Tudo sobre um Cristão. Hoje vamos ver a diferença entre um verdadeiro servo de Deus e um mercenário. Qual a característica do mercenário? O mercenário é aquele que se vende, né, por um valor, né? E o mercenário ele é capaz de trair até a pessoa que ele começa a trabalhar para uma pessoa, mas outra vem e paga mais e ele trai. E esse é o mercenário, né? Mercenário é uma espécie de pessoa que só pensa em si, na sua própria causa. Hoje vamos ver uma diferença aqui que eu encontrei no livro de Daniel, livro que traz o seu nome, né? O nome de um homem que serviu a Deus verdadeiramente. E a história se trata aqui do capítulo 5, certo? Vai falar sobre o rei Belsazar. Belsazar foi filho do rei Nabucodonosor. Estou aqui resumindo de certa maneira para você. O que acontece nessa história é que a palavra de Deus vai dizer que Nabucodonosor, quando foi rei, ele tirou os utensílios de ouro do templo da casa de Deus, que era em Jerusalém, como a gente vê aqui, tá? Só para que você entenda de uma maneira mais fácil. Depois que Nabucodonosor passou o reinado para o filho, porque era natural quando um rei morria, o filho assumia. Então Belsazar assume o reinado. Porém, Belsazar, ele sabia da história, das coisas que tinham acontecido com o pai dele, ele sabia de muitas coisas a respeito desse Deus, e a respeito também desses utensílios que tinham sido tirados da casa de Deus. Mas era uma pessoa que era soberba, era orgulhosa e não estava nem aí, não respeitava a Deus. A palavra vai dizer que em certo momento da vida desse homem chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele vai dar uma festa, né, um grande banquete, e ele lembra desses utensílios de ouro. E acontece isso aqui, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Bom, no dia em que este Belsazar fez isso, afrontando a Deus, porque a afronta maior não foi aqui ele tirar os utensílios e beber nos utensílios, não. Aí já era uma afronta, mas Deus ainda estava suportando. Mas a afronta dele foi dar louvores a esse tipo de Deus aqui que não é Deus. Ó, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas não deram louvor a quem? A Deus. Então Deus se irrita de tal maneira que faz com que apareça uma mão escrevendo na parede. Este rei Belsazar fica com medo, chama vários magos, né, ali para adivinhos, para interpretar esse sonho, essa visão que ele estava tendo ali. Porém, nenhum deles conseguem. A mãe deste rei, aqui no versículo 10 assim, diz assim: a rainha mãe, né, sabia que existia um homem que servia a Deus de verdade, chamava-se Daniel. E esse Daniel, ele tinha da parte de Deus um espírito excelente em conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas. Eu achei interessante isso aqui, deixei para você. Esse Daniel, ele servia a um Deus que tem a solução de casos difíceis, e talvez seja o seu. Se você está passando por um caso difícil, procure o Deus de Daniel. Esse Deus, ele soluciona casos difíceis. Se o seu caso for difícil, então você agora sabe a quem buscar, a Deus, meu irmão. Então, olha só, o rei Belsazar, ele vai querer comprar Daniel.
Ele diz assim, ó, aqui no versículo 16: Eu, porém, tenho ouvido, Belsazar falando, dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, um tipo de colar de ouro, e serás o terceiro no meu reino. Ou seja, ia receber um valor em dinheiro, ia receber roupas, ó, serás vestido de púrpura, ia receber roupas caras, ia receber colar de ouro, e serás o terceiro no meu cargo, no meu reino. Ainda teria um cargo, certo? Mas olha a resposta de um verdadeiro homem de Deus. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá. Olha aqui o que ele vai completar. E dá teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ou seja, um verdadeiro homem de Deus, ele jamais quer vende aquilo que Deus deu a ele. Ele dá isso de graça a quem busca. No versículo 23 eu deixei isso aqui mais uma vez. Olha só o que acontece. Versículo 23 diz assim: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele, de Deus, perante ti, Belsazar. Certo? E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles, ou seja, não respeitou as coisas que Deus tinha consagrado ali para ele. Aí olha só, olha o agravante agora. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem e não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Assim como esse Belsazar, muitas pessoas prestam louvores, prestam adoração, seguem procissão de deuses, ou seja, de imagens. Às vezes a imagem é de ouro, às vezes essa imagem é de prata, às vezes essa imagem é de bronze, às vezes essa imagem é de ferro, às vezes essa imagem é de madeira, às vezes essa imagem é de pedra ou de gesso. Olha só o que Daniel, um servo de Deus, está dizendo. Essas imagens, independente do que for, de ouro, de prata, de bronze, elas não veem, elas não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, você que está me ouvindo neste vídeo, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Ou seja, a palavra de Deus diz que, assim como naquele tempo, é os dias de hoje, os homens glorificam mais, prestam louvores, seguem atrás de procissão, atrás de imagens que não veem e não ouvem nem sabem de nada, e muitas vezes não glorifica somente a Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus através de quem? De Jesus Cristo, o Filho dele. Esse é o meu presente nesta data, 25 de dezembro de 2020, para todo aquele que quer resolver, quer a solução de casos difíceis. Casos difíceis você resolve glorificando e buscando ao Senhor Deus através do seu Filho Jesus Cristo, meu irmão. Aqui fica o canal todo sobre um cristão, deixando esse alerta para você. Pare de acreditar em imagens, seja ela de ouro, seja ela de bronze, seja ela de ferro, seja ela de prata, seja de madeira, seja de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Comecem a buscar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Para você que está me ouvindo e vendo através desse vídeo, em cuja mão está a tua vida, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus Cristo. Então procura dar glória, procura glorificar somente a Jesus Cristo. Até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo me permitir.